Olá, aqui é o Mascalenka, falando aqui do set do Parcialmente Satisfatório Produções. Só queria avisar que esse vídeo que você está vendo vai ser o primeiro de que eu espero ser uma série de vídeos de bate-papo, estilo podcast mesmo, chamado Papo Parcial. Os primeiros 3 episódios já estão gravados, eu estou no meio da edição, e vão ser sobre os 3 primeiros longas-metragens da franquia Final Fantasy, com o meu amigo Gustavo. Ele tem um canal nele próprio no YouTube chamado Pixel do Gusta. Espero que vocês gostem. E isso aqui tá bem rudimentar ainda, eu não criei nenhuma identidade visual, nenhum ícone, nada, mas depois dos primeiros 3 episódios eu vou trabalhar nisso, vai ser uma coisa mais bonitinha, mais profissional. E, bom, eu tô fazendo esse vídeo mais porque a gente gravou, só que eu não fiz nenhuma introdução. Então, cá está a introdução, espero que melhore. E o último aviso, o meu áudio tem uns problemas nos primeiros 20 minutos do vídeo, mas depois melhora. Desculpa, não vai acontecer de novo. E espero que vocês gostem. Até mais. Uma coisa que muito fã de Final Fantasy gosta de debater é até que ponto você coloca elementos novos ou tira elementos adicionais de um Final Fantasy, até que ponto você mantém a essência de um Final Fantasy. Sim. Porque até o 6, em geral, Final Fantasy tinha alguns elementos de ficção científica, mas era bem estritamente medieval, jogo de RPG fantástico mesmo. A partir do Final Fantasy VII, que é o Final Fantasy que explodiu, é o jogo que explodiu a franquia, começou a adicionar muito mais elementos de ficção científica, coisas mais contemporâneas, um monte de cyberpunk mesmo. E no 8 chegou no cúmulo de tipo ser praticamente tudo contemporâneo, não tinha nada muito fantasioso, era bem uma ambientação normal. Cada vez mais, isso ajudou para expandir o que pode ser um Final Fantasy e não ser uma definição tão rígida de conceito. O filme que a gente vai falar, eu acho que definiu definitivamente onde é o limite. E é esse maravilhoso, essa coisa que não permite definições fáceis, que é Final Fantasy The Spirit Within. Eu não tenho palavras para definir o que é esse filme. É uma explosão de conceitos, muitas ideias na sua frente, que você fica mesmo sem... Você fica embasbacado, e só lhe resta perguntas elementares, tipo por quê, como... Aonde eles estavam com a cabeça. Em que situação alguém teve confiança de falar, não, vai dar certo nisso. Isso aqui tá bom, isso aqui vai dar certo, vai rolar, vai explodir. Final Fantasy vai virar uma franquia cinematográfica agora e vai passar qualquer filme do Steven Spielberg. Não foi bem assim, né? Não, foi, na verdade, foi uma coisa muito, muito esquisita. Vamos começar falando, acho que um pouquinho rapidamente da jornada do ilustre diretor desse filme, o senhor Hironobu Sakaguchi. Maravilhosa pessoa, só que... Então, pois bem, Hironobu Sakaguchi, ele foi o criador da franquia Final Fantasy, ele trabalhou em diversos jogos nos anos 80, e a carreira dele estava prestes a acabar quando ele teve a chance de fazer o último jogo, que foi o Final Fantasy, foi o primeiro Final Fantasy que ele jogou nesse jogo todas as ideias que ele queria ter de contar uma história através de um jogo, e a partir daí fez muito sucesso, o jogo teve uma sobrevida muito grande e ajudou a tirar a Square Enix, que era a empresa que ele trabalhava, de uma situação financeira bem ruim. E a partir daí ele levou a franquia para frente, teve diversas continuações, cada uma aprimorando em novos conceitos de jogabilidade, de narrativa, mas a cada novo jogo, a partir de um certo ponto, ele começou a se envolver menos. Ele era o mais supervisor, não punha mais tanto a mão na massa. Ele era o cara que tava ali dando uma ideia ou outra, sendo consultado. O próprio Final Fantasy VII, que foi um jogo no qual ele teve envolvimento, mas ele não teve envolvimento direto. A ideia partiu dele, mas o jogo em si não foi feito por ele, né? Não. Era nessa altura, já na época do PlayStation 1, ele
já estava começando a treinar uma nova geração de pessoas para substituir ele. O próprio 9, que foi, eu acho que dessa leva, foi o que ele teve mais envolvimento, ele também não dirigiu, a história não partiu dele. E esse 9 já era meio que uma despedida dele. Sim. Era tipo ele dando um ponto final no que ele considera ser a fase Final Fantasy da vida dele, que ele deixou lá e partiu para a nova fase. Ele queria fazer outras coisas, né? Que aparentemente era fazer filmes em CG, longa-metragens super realistas. Com o nome de Final Fantasy. Exato. E aí que chegamos aqui nesse filme. Porque o Sakaguchi, ele sempre, desde do tempo que ele estava na Square, ele sempre se valorizava muito mais a narrativa, a capacidade dos videogames de contar histórias. Então faz sentido ele ver como a próxima fase da carreira dele, ele querer fazer logo um filme direto. Esse filme é engraçado, porque tem muitas das características de Final Fantasy, de como os Final Fantasies, as histórias exploram os temas, que normalmente é parte de uma ideia básica, que aí eles vão e desenvolvem e transformam num conceito de fantasia, que eles elaboram através de jogabilidade e história. Esse filme fica muito explícito que é uma pessoa acostumada a elaborar histórias em videogame, tentando converter esse conhecimento em filme. E, cara, é tão difícil. Adaptar videogame, adaptar o conhecimento que você tem, cara, já é muito difícil alguém pegar um jogo de videogame e adaptar para o cinema e dar certo. Uhum. Eu não consigo lembrar quantas vezes isso funcionou de fato. Talvez com Silent Hill, naquelas, e o Sonic. E, teoricamente, o Final Fantasy é uma coisa que não tem uma estética, não tem uma coisa muito central, não tem características fixas. Eles são várias histórias contidas que têm uma continuidade de itens, uma continuidade de certos temas, de arquétipos, de tipo de história que se conta, mas ele é até maleável o suficiente para poder ter várias interpretações diferentes. Mas ainda assim é uma coisa complicada, e isso, por um lado, ajuda a ser maleável, mas também pode ajudar a contribuir para perder muito foco. Então a gente tem esse filme aqui, que é o xodó do Sakaguchi. Eu vi entrevistas com ele falando que esse filme nasceu de quando a mãe dele morreu, e isso levou ele a uns questionamentos sobre a morte, sobre o que acontece com a consciência quando você morre, sobre questões de espiritualidade, e esse filme tem bastante disso. Eu diria que até uma continuidade, uma tentativa de se aprofundar dos temas do Final Fantasy VII, que lidam bastante com isso. Sim, foi o Final Fantasy VII, a ideia dele surgiu disso. O Final Fantasy VII, ele lida muito com esses temas. Ele tem muito disso, e veio desses questionamentos que o Sakaguchi teve na época, e ele transformou o tema central de Final Fantasy VII em cima disso, de como lidar com a morte, espiritualismo. O Final Fantasy VII tem muito disso, dessa ligação que você tem com o planeta, para onde a pessoa vai depois da morte, e ele estendeu isso pro trabalho com o filme. E era uma coisa que ele queria muito fazer, e que eles já estavam ali planejando isso. Não foi só em termos de narrativa, mas também quando a Square Enix deu aval tecnológico e financeiro para ele fazer isso, né? Sim. Ele abriu uma divisão nova no Havaí. Tem que ter muita boa vontade, tem que ter gerado muita boa vontade, tem que ter muito cacife para simplesmente fazer essa virada. Sim. Foi uma aposta, um risco mesmo que eles correram. E um baita risco, né? Com certeza. Acho que agora seria bom a gente comentar, o que é Final Fantasy The Spirit Within. Final Fantasy
The Spirits Within se passa no longínquo futuro de 2065, onde a Terra é assolada, a Terra em que nós vivemos, não é um mundo fantasioso, não é outro mundo. Esse lugar aqui mesmo foi assolado por uns seres alienígenas chamados fantasmas. Eles vieram num meteoro e eles começaram a destruir a humanidade. Eles são praticamente intocáveis, eles são invisíveis, e eles matam num toque. A partir daí, os humanos se recolher em cidades protegidas por escudos, onde é o único lugar que eles não podem ultrapassar. O protagonista desse filme é a doutora Aki Ross. Ela acredita que toda a vida vem de um espírito e todo espírito volta para de onde veio quando morre. E ela acha que essa teoria tem alguma coisa a ver com os fantasmas que eles lutam, e eles estão tentando achar espíritos que possam anular os fantasmas que eles estão lutando. E a partir segue daí, ela acha que se achar 8 espíritos desse, de diversas formas de vida que são raras de se encontrar, porque o planeta está completamente destruído, ela vai conseguir anular eles, e também porque ela foi infectada por eles. Ela tá morrendo e ela precisa encerrar essa pesquisa antes de morrer, conseguir salvar o mundo. E, assim, a gente podia ficar falando da trama, do desenvolvimento, mas a realidade é que esse filme é bastante... Apesar de ter umas ideias bem, assim, até certo ponto aprofundadas, a história é bem genérica. Nossa, completamente. É triste, mas... Muito triste. Esse filme ele tenta tratar de conceitos filosóficos, tem alguns temas, tipo, no fim das contas se descobre que os fantasmas, eles não são monstros exatamente, eles são simplesmente uma outra forma de vida que não sabe se comunicar com o ser humano e acaba causando destruição e leva a mais destruição porque os humanos tentam revidar. Mas todos esses temas de espiritualidade, de comunicação, de se o humano está causando mais dano à Terra por existir, eles são tratados da forma mais básica possível. Não aprofunda em nada. O filme, ele te joga um monte de conceito, o filme inteiro, e promessas de que, olha, agora vai ficar, hein? Agora a gente vai aprofundar isso, e não acontece. E parece que esse filme, tipo, eu tenho experiência em escrever roteiro, mas parece que esse filme foi reescrito um monte de vezes para simplificar conceitos, porque tem um monte de coisa que não exatamente parece que está faltando, mas parece que existiu e foi cortado e não substituído com uma coisa decente, mas ao mesmo tempo está muito básico. É um paradoxo, porque em algumas partes está cru e outras partes está queimado. É estranho, porque parece que são conceitos que se dariam muito bem num videogame. Sim, não. Esse mundo é uma boa base para uma história mais expandida. É uma boa base para, tipo, é uma coisa que convida a ser explorado, as cidades futuristas que eles fazem, o mundo, tipo, só o conceito, são pequenas cidades seguras num mundo inteiro infestado por monstros. Nisso você já vê uma estrutura de missão de RPG, uma base de jogo que você tem que sair e lutar com monstros e voltar, e lá tem NPCs, coisas. É muito um conceito de alguém que trabalhou tanto tempo em jogo. Sim, completamente. Mas é complicado, porque esses conceitos eles não se acham em uma longa-metragem, numa história audiovisual desse jeito. Ele não consegue traduzir isso. São coisas que são jogadas, estão lá e eles já partem para a próxima. Um exemplo, e vamos ser spoiler disso aqui. A Aki Ross, no filme, ela tá procurando 8 formas de vida que vão ter os espíritos que ela procura, e esses espíritos vão destruir os fantasmas. Mas era para ela descobrir no final do filme que um desses espíritos é um filho que ela teve com o personagem Grey Edwards, o interesse romântico dela. Sim. Isso não está no filme. No filme em si, o 8º espírito é outra coisa. Porque esse filme foi testado, teve testes de público para ver a reação. E quando chegou nessa parte de falar, eu tô com seu filho,
todo mundo odiou essa cena. Tipo, fizeram pergunta, falaram, todo mundo odiou essa coisa, porque, tipo, imagina ser uma coisa genérica demais para Final Fantasy The Spirits Within. E aí eles decidiram cortar isso, e nisso eles mudaram que o último espírito é justamente o câncer que ela tem, o organismo dentro dela era o espírito que ela precisava. Honestamente, eu não sei o que é pior. Mas o que acontece? Eles cortaram isso, mas toda a construção que dá nisso ainda tá lá. Sim. E eu vi esse filme umas 3 vezes. Na terceira vez eu sabia disso, aí eu olhei, tipo, falando... Você começou a ver os detalhes do filme pra... Que estavam tudo indicando que ia revelar que ela tava grávida. Porque é muito engraçado, a cena falou, o último espírito, ele me curou. Aí o Dr. Cid, ele olha e fala, pera, mas então isso quer dizer que... Uau! E justamente o Gray, que é o pai, fala, pera, o quê? O que tá acontecendo? E tipo, tudo isso pra dar numa puta revelação que não chega lá. É muito engraçado. Tipo, esse filme é um constante erro. E uma coisa que também é muito engraçada nesse filme é o quanta gente boa tá nessa merda. Tipo, o elenco desse filme é glorioso demais. Não só pela galera que tava ali dublando, pelos dubladores, muita gente boa, e muita gente boa envolvida na produção dele. Sim, não sim. só o Sakaguchi. O time que ele montou e levou pra fazer esse filme era um timaço mesmo. E se você olhasse no papel, que eu costumo falar, é igual o time de futebol. Quando você vê no papel aquele elenco, você fala, não tem como dar errado. Infelizmente deu errado. Então, e essa é a questão. Acho que em questão técnica, esse filme ainda tem muita coisa boa. Assim, tecnicamente ele é impecável, assim. Você pega e você compara com outras animações da época, não deve em nada. Não, uma coisa, pensa que, tipo, nessa época, quem fazia filme inteiro em CG era a Pixar. Em 2000, ninguém mais estava fazendo. Nem a DreamWorks tinha começado ainda. Ela ainda estava nos 2Ds dela. Então, imagina ir de vida de inseto para isso. Parecia um pulo muito grande tecnológico. E uma das coisas que, falando de equipe, o cara que é o encarregado de som desse filme, ele é um parceiro de longa data de um diretor que você deve conhecer, chama Robert Zemeckis. Conhecidinho, né? Conhecidinho. Ele deve ter gostado muito desse filme, porque mais tarde, lá para meados da década de 2000, o Zemeckis começou a fazer um monte de filme CG inteiro de captura de movimento que nesse filme. Tipo, esse filme foi o precursor de coisas como Beowulf, Expresso Polar. Porque tecnologicamente esse filme, ele é um bom filme tecnologicamente. A tecnologia usada para fazer esse filme, naquela época as pessoas elas já viam. É engraçado falar isso porque o Final Fantasy VII tem uma história, eu não sei se ela é real, se é só uma lenda mesmo, mas se for uma lenda, que continue sendo, porque ela é maravilhosa. Mas tem uma história de que o Final Fantasy VII, quando ele foi vendido nos Estados Unidos, a campanha de publicidade dele foi toda feita em cima das CGs do jogo. Sim, com certeza. Uma hora tanto de CG e não mostrava muito gameplay nos trailers, mostrava as CGs do jogo. Então aquilo vendeu muito o Final Fantasy VII. E teve uma galera que comprou o jogo achando que era uma coisa. Quando viu, tinha um bonequinho quadrado e andando por cenários pré-renderizados e com conversa pra caramba e com um tipo de luta estranha. Então teve muita gente que ficou, o que é isso? Porque ele foi vendido de fato como um filme de Hollywood. Eles sabiam exatamente como fazer publicidade dentro dos Estados Unidos, porque eles estavam fazendo a publicidade pro país de Hollywood. E eles acertaram muito. Chamou uma galera até devolveu os jogos, porque a lenda vem disso, que muita gente devolveu os jogos porque achou que ia ser uma outra coisa, mas a fama do boca a boca começou aí e o jogo começou a vender muito, e porque tinha gente que comprou nisso por causa das CGs e a qualidade delas, e porque, de fato, isso não existia naquela época. O Final Fantasy VII ele foi o precursor disso. Por isso que eu até digo que em muitas coisas o Final Fantasy VII, ele talvez seja o RPG mais importante da história, porque ele de fato popularizou o gênero. Ele já existia. Ele foi, tem umas 5 coisas em que ele foi completamente inovador. Sim,
O Final Fantasy, e mesmo sendo a conchinha de retalhos que ele é. Então, tipo, o Final Fantasy VII ele foi vendido dessa forma, muita gente viu, gostou do jogo e a série ela foi o sucesso que ela teve. Não à toa, o 8 tem uma introdução em CG que é fantástica. Eu acho que até hoje não tem uma intro em CG que eu acho que chega perto da qualidade da. Não, pra você ter noção, essa abertura de CG, a música, foi usada, foi usada como coreografia de nado sincronizado na Olimpíada. Sim, é uma coisa bizarra, assim, sabe? E o que a Square Enix fazia ali no PlayStation 1, ninguém fazia aí. Final Fantasy ditou todo um futuro pro gênero. E você via aquelas CGs de Final Fantasy, eu lembro claramente de vários amigos meus vendo aquelas cenas em CGs e babando, falando que não tinha qualidade de Toy Story, que era a referência que a gente tinha na época, sabe? Então, ele, de fato, por mais que o filme não tenha sido bom, ele revolucionou nesse sentido tecnológico, já vinha fazendo através dos videogames. E exatamente, e assim, esse filme é meio que faz todo sentido ele passar do Final Fantasy VII para fazer isso, porque isso na empolgação que você tava, da revolução que tava sendo o Final Fantasy VII, lógico que isso pareceria a próxima etapa lógica. Uhum. E você compara o CG desse filme, que é grande parte captura de movimento, tipo, eles estavam, acho que é o primeiro longa-metragem que usou captura de movimento nessa proporção, e os filmes que eu falei do Robert Zemeckis, que ele teve uma época que ele fazia bastante disso. Beowulf, Expresso Polar, Casa Monstro, que tudo é em captura de movimento, ainda parece muito mais envelhecido comparado ao Final Fantasy, que é tipo uns 10 anos antes. É um filme de 2001. É 2000, né? E esse é tipo 2007, 2008. Tipo, é muito louco. É esquisito, porque assim, ele trabalhando nos limites da época, conseguia ser tipo, bom pra si mesmo. Tipo, só na inovação que ele tem, já era bom o suficiente que coisa que sai hoje ainda é pior. Porque assim, você pode falar um monte de coisa desse filme, mas tipo, direção de arte é perfeita. É linda. Tipo, tem algumas coisas na arte que assim, são bonitas, mas tem uns questionamentos. Tipo, você vai fazer um filme realista, você vai fazer um filme que a coisa mais fantasiosa são os monstros, mas os monstros são invisíveis. Então, por que você tá fazendo os monstros? Mas enfim, e uma coisa que eu gosto dessa arte é porque a direção de arte desse filme é basicamente tudo que era popular em ficção científica nos anos 90. Tem muito cara de filme do Spielberg, de final dos anos 90. Muito. Exato. Cara. E, tipo, nisso aí você vê Ghost in the Shell, você vê Matrix, Ameaça Fantasma, tem umas naves lá que são completamente da segunda trilogia de Star Wars. Tinha umas coisas que me lembravam muito os últimos filmes do Alien, por mais que eles fossem terríveis. Com certeza. Me lembrava muito o filme do Alien. Esses filmes mais recentes do que dos anos 90 ali. Uhum. O Alien 3, Alien 4. Sim, esses mesmo. O Stargate, do Roland Emmerich, mas que é muito parecido. E é lógico o próprio Final Fantasy VII. Porque aquilo, em estética, de misturar um monte de estéticas diferentes. Até porque a ideia surgiu junto com o Final Fantasy VII. Então, muito do que a gente vê no jogo veio do Sakaguchi, né? Sim. E a própria Aki Ross, a protagonista, a ideia dela era, ela tem esse modelo de personagem dela ser uma atriz digital que poderia ser usado em diversos outros filmes interpretando diversos outros papéis. Hatsune Miku, é isso aí. Exato. Tem um filme que eu recomendo todo mundo ver, chama Planeta Proibido. É de ficção científica dos anos 50, que foi um dos primeiros filmes, aliás, do Leslie Nielsen, antes dele ser ator de comédia, que foi o primeiro robô cinematográfico humanoide. E é uma coisa semelhante a isso, porque é um cara num traje, mas esse robô fez tanto sucesso que ele virou um ator em si só. Ele apareceu em tipo uns 6 filmes diferentes e tipo tudo que era seriado na época achava um jeito de enfiar esse robô no elenco.
da forma mais besta possível. Não, ele só tinha que aparecer porque era popular e vendia, né? Robbie o robô. Vai atrás de Planeta Proibido, que é muito bom. Então, e é isso que eles queriam fazer com a Aki. Ela era pra ser uma atriz digital pra mostrar toda a sua versatilidade. Tanto que os extras de DVD ela apresenta. E ela era a tecnologia do futuro. Ela teve um ensaio fotográfico, acho que na Playboy. Caramba. Isso eu não sabia. Não, foi muito louco o que eles estavam fazendo. E sem contar que, tipo, ela era interpretada a voz pela Min-Na Wen, que é ninguém menos que a Mulan, a Chun-Li, a agente Mei do Agents of S.H.I.E.L.D., todas as melhores mulheres chinesas passou por ela. Não, ela tá em tudo. Ela fez Two and a Half Men também. Não, só deixa eu passar rapidão pelo elenco desse filme, porque é muito bom. O Cid, que é um dos poucos tradições de Final Fantasy que sobrevive a esse filme, é o Donald Sutherland, o presidente Snow dos Jogos Vorazes, o pai do Kiefer Sutherland. Tem o Alec Baldwin. O vilão é o James Woods. Steve Buscemi, o Ving Rhames, do Missão Impossível. Não tem um ator ruim nessa merda. Mas o que tem nesse filme de ator desperdiçado, porque todo mundo é um estereótipo ambulante. Eu consigo ver uma versão dessa história que funciona. Mas é frustrante, porque dá pra ver que eles chegaram quase lá. Então, tem outras questões também, de tipo, da narrativa que o vilão, ele até é interessante, ele tem uma história legal, mas ele é completamente desconectado de todo mundo. Ele parece que o vilão vive em um filme diferente do que os heróis, que eles só... porque eles mal têm relação um com o outro, eles mal se conhecem. E esse é o grande problema, porque esse filme é um filme de ideias, é um filme de conceitos. Eles pensam que esses conceitos, essas ideias conseguem se carregar o filme nas costas. E acaba não tendo personagem muito direito para se apegar, para ter uma âncora emocional no filme. A Aki e o Cid, elas são os personagens mais densos que tem. Mas isso não é suficiente o que o filme faz. E todo o resto é o capitão do exército durão, mas que no fundo é gentil. O cara engraçadinho, a mulher durona. É o estereótipo de Hollywood que tá ali. É um monte de ideias coladas de forma desigual e meio cruas demais pra render alguma história decente. Mas que se mostra de forma tudo bonita. E é pior ainda. Tipo, se fosse uma porcaria absoluta, seria melhor digerir. Mas ver um potencial bom ser estragado é frustrante. Eu queria que não fosse frustrante esse filme. Eu também queria muito, porque ele é um filme que deixou o seu legado, e o legado dele tá aí até hoje, cara. Ele é um filme muito importante pro gênero dele, em termos tecnológicos. Não tanto no resto, mas ele é um filme muito importante. Eu acho que o legado dele poderia ser mais sentido, poderia ser mais... Ele poderia ter um lugarzinho muito maior ali no Hall da Fama, e não tem, porque ele é um filme ruim. Ele não é um bom filme no geral. Ele desperdiçou um potencial muito grande e praticamente colocou a Square Enix numa posição econômica péssima que tem desdobramentos até hoje. Né? Ele, em todos os sentidos, foi um exemplo do que não se fazer. Completamente. Tipo, esse vai ser o maior legado dele. O que se apontar e falar, tá vendo? É por isso que você não faz isso. Exatamente. Final Fantasy XIII saiu do jeito que saiu porque começou nesse filme, viu? Exato. Quando o Final Fantasy XVI lançar e se for ruim, a gente fala, maldito The Spirit Within. Exatamente, é exatamente isso que a gente vai fazer. E foi o que destruiu completamente a relação do Sakaguchi com a Square. Não dava mais a partir dali. A partir daí, nenhum dos dois queria se envolver com o outro de novo. Só uma última coisa que eu acabei de me lembrar. Só pra... acho que é um bom jeito de finalizar, de captar a essência de
porque deu errado. Tem uma... o filme foi todo produzido no Havaí, em Honolulu. Toda a captação de captura de movimento, tudo. E o orçamento foi gigantesco. E uma das coisas que os produtores estavam querendo fazer é conseguir financiamento através de abatimento de imposto. E eles conseguiriam $10 mil em abatimento de imposto se na equipe tivesse, tipo, 10% de funcionários locais, ou seja, do Havaí. Era $10 mil que eles teriam de graça se fizesse a coisa mais simples de sair batendo na porta e contratar gente. E o Hironobu Sakaguchi, ele se recusou, ele queria muito a equipe que ele tinha lá e ele perdeu $10 mil por isso. O nível de tudo que dá errado nesse filme, os erros amadores, ou não entender o ramo que você tá, essa anedota é um microcosmo de todo esse filme. Ela resume o que é esse filme. Grande desperdício de potencial, mas deixou o legado dele, né? Sim. Maxine Caulfield, o diga. Isso foi uma referência de Life is Strange. Eu fiquei pensando. Você falou Maxine, eu fiquei, ok. Maxine. Eu conheço esse nome.